Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o uso de árvores brasileiras no paisagismo. Vamos lá? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a importância das espécies arbóreas no Brasil, né? No próprio nome do país, a gente tem uma árvore, né? Que é o pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso país. E o Brasil ele é considerado um país que possui a flora arbórea mais diversificada do mundo. E isso se demonstra, né, nas características, nos nomes das cidades e nos locais do Brasil, né? Por exemplo, muitas cidades têm um nome justamente de uma árvore, como é o caso de Cajueiro, em Alagoas, Cajazeiras, na Paraíba, e também da Embaúba, em São Paulo. O cajueiro ele é uma árvore muito importante, né? Não só economicamente, mas não só de forma econômica, como também de forma turística, né? Tem um cajueiro, o maior cajueiro do mundo está no Brasil e ele tem mais de 8.000 metros quadrados e é enorme, é realmente uma atração turística, né? Então, movimenta não só a parte de produção de frutos, né, na região, como também a parte econômica em relação ao turismo, né? O acesso de pessoas que vão lá realmente ver essa raridade, né? O cajueiro ele tem uma característica na sua propagação muito peculiar, né? Que possibilita ele ter esse tamanho de copa, né? Que é justamente porque o seu caule, né? Quando toca o chão, ele gera raízes. É como se fosse uma estaquia, mas só que sem tirar o toco da planta mãe. Ela continua na planta, só que é possível ele criar raízes ao longo de uma longa área, né? Então, isso fez com que ele realmente tivesse mais de 8.000 metros quadrados. E isso faz com que ele cresça, né, de forma exponencial, de forma muito digamos assim, avassaladora, muito rápida, né? Muito peculiar também, né? E outra questão muito evidente no Brasil em relação às espécies arbóreas, né? O uso de extrativismo. O extrativismo é quando você tira algum recurso de uma floresta, de uma árvore, né? De forma que ela se mantenha em pé, se mantenha viva, né? Não precisa retirar a madeira, e sim frutos, folhas, castanhas, né? Que é o que a gente tem. Provavelmente você já usou algum desses produtos oriundos do extrativismo, né? Como é o caso da andiroba, usado em cosméticos, castanha, que é usado em cosmético e também em alimentação, o açaí. Tudo isso é extrativismo lá da Amazônia. E isso é muito importante, né? É uma importância muito grande das árvores para a economia do país, porque são pequenas comunidades que fazem esse extrativismo e isso melhora a distribuição de renda e a vida dessas comunidades e também melhora a conscientização, né? Não só dessas comunidades em relação ao seu entorno, como do Brasil como um todo e até mesmo mundial, né? Porque não podemos dizer assim, né? Porque a gente pode fazer com que o mundo conheça essas espécies e admire e preserve elas. Agora, entrando propriamente nas árvores brasileiras, no paisagismo, né? Como a gente disse, existe uma diversidade enorme de espécies nativas, né? E também, no meio dessa diversidade, existem muitas espécies nativas com características ornamentais. E isso é muito importante, né? Já que a gente consegue usar essas espécies nativas no paisagismo e favorecer o ecossistema do local, o bioma, né? A vinda de passarinhos e toda essa fauna que propicia, né? Justamente a, esse, essa conservação, né? Do meio ambiente e também a qualidade de vida de quem está ali. Porque é belo você ver uma árvore visitada por pássaros e você conseguir usar, conforme a tradição local, esses tipos de árvores que também são ornamentais, né? Eu vou citar algumas para ver se você conhece, talvez você conheça, e para falar um pouco sobre a importância dessas espécies nativas no paisagismo. A primeira que eu vou citar é um nome muito peculiar, se chama pata de vaca, e esse nome está ligado justamente à sua característica, porque a folha
dessa árvore, né, ela parece muito uma pata de vaca. Para mim, é exatamente uma pata de vaca. Se você estiver andando na rua e ver essa árvore, você vai reconhecer facilmente, porque realmente tem essa característica. E além dessa folhagem, né, peculiar e bonita, né, ela também produz belas flores, né, que podem ser rosa ou até mesmo branca, né? E a pata de vaca de de flor branca, ela tem a característica de ser uma árvore medicinal, uma planta medicinal. É muito usada na questão de insulina, de regular a insulina, né? No corpo do ser humano. Isso é muito usado no diabetes, entre essa questão, né? É muito usada na pesquisa mesmo. E muita gente faz chá, né? É uma cultura local, né? Faz parte do nosso patrimônio, da nossa cultura, o uso dessas plantas. Outra planta também muito comum aqui no Brasil, nativa da Mata Atlântica, é a quaresmeira, que é uma planta que produz flores roxas, né? Muito bonitas. Nessa época de quaresma, por isso que ela se chama de quaresmeira, que é porque ela produz as flores nesse período de março, abril, né? Justamente no período de quaresma, que é representado também na Igreja Católica pela cor roxa, né? E ela produz essas flores roxas justamente no período que ocorre a quaresma. E ela é muito bonita e é uma planta muito utilizada nessa parte urbana, né? Já que as raízes dela ela não danificam o solo, são raízes tranquilas de se lidar, né? Elas não vão ser invasivas, são raízes boas para se cultivar num ambiente urbano. Outra planta importante também é o manacá da serra, é uma planta que produz flores muito bonitas. As flores elas variam da cor, na mesma planta, né? Elas variam de branco ao rosa, dependendo do estágio de maturação dela, elas nascem brancas e morrem rosas. É muito bonito. Outra planta muito comum também, que provavelmente você já tenha ouvido falar ou visto, né? É o ipê, também nativo da Mata Atlântica, que tem ipê de várias cores, o ipê amarelo, o ipê branco, né? Que é mais raro. E são árvores muito bonitas e muito boas para plantar no ambiente urbano também, já que não tem essa raiz, né, invasiva, é uma raiz tranquila. São árvores de caule, né, não é tão lenhosa, então é um caule fácil de manejar e de manter, né? Não é, por exemplo, uma mangueira, né? Aquele diâmetro de caule muito grande, sim um caule mais fino e mais flexível até mesmo, né? E, por fim, existem muitas, né? Mas eu vou citar uma para finalizar o vídeo, que é a aroeira vermelha. A aroeira, ela é uma planta nativa e não é só bela, né? Porque ela produz realmente esses frutos vermelhos muito bonitos que podem ser usados na culinária, que é chamado pimenta rosa, como pode ser usado de forma medicinal o seu caule, as folhas e até mesmo o fruto, né? Porque é um poderoso anti-inflamatório, né? Ele cura muito bem infecções, é reconhecido assim em alguns artigos acadêmicos, né? É reconhecido pela ciência esse uso medicinal da aroeira. Além disso, quando ela está em época de floração, você percebe claramente muitos pássaros. É uma árvore que fica cheia de passarinho quando está em floração e é algo muito belo, né? Porque você vê claramente a manutenção dessa flora, né? Desse ecossistema saudável por meio do paisagismo. E era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.